A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar em um tema que já foi tratado em lições anteriores. Já falamos na primeira e na segunda lição que servimos a um Deus missionário, um Deus que tem uma missão neste mundo e nos convida a participar dessa missão. E esse plano de salvação iniciou-se no Antigo Testamento. Então Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Deus já chamou ali Abraão para participar desse plano de salvação, fundou a nação de Israel e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta lição. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Vamos passar por cada tópico e subtópico explicando com detalhes aqui esse tema. No primeiro tópico a gente vai falar ali do chamado da nação de Israel para ser essa nação missionária. No segundo tópico nós vamos mostrar alguns exemplos provando que de fato Deus sempre teve a intenção de salvar toda a humanidade, que desde o Antigo Testamento ele tinha a intenção de levar a mensagem para os gentios. A gente vai ver alguns trechos do profeta Isaías que fala sobre isso, vamos falar também da história de Elias e a viúva de Sarepta e também do caso mais conhecido que é Jonas, que leva a mensagem até Nínive e ali as pessoas se arrependem. Então eu convido você a assistir essa aula até o final porque eu tenho certeza que é muito importante você entender como que aconteceu no Antigo Testamento a questão das missões, a participação da nação de Israel, os exemplos que a gente tem no Antigo Testamento, que tudo isso aponta para Cristo. A ideia é essa, tá? Que tudo o que acontece no Antigo Testamento aponta para Cristo e a gente precisa compreender isso de maneira profunda, de acordo com as Escrituras. Bem, essa aula aqui vai ser ministrada com slide em PowerPoint, um slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, que vem pronto para ser usado, para você usar na sua aula e na sua igreja. Com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar. Nós temos experiência com a produção desse conteúdo, slides, subsídios. Desde 2016, a gente produz esse conteúdo da revista CPAD. Temos mais de 750 slides produzidos, que você pode baixar todos eles. Temos uma equipe qualificada que trabalha todos os dias oferecendo o melhor para que você realmente tenha em mãos um conteúdo de qualidade, desde o atendimento ali no WhatsApp, passando pelo site, pelos subsídios em vídeo, áudio, PDF, o slide em PowerPoint, tudo isso é feito com muito amor e carinho pela equipe do EBD em Foco. Além dos subsídios, nós temos o conteúdo da assinatura que dá direito aos slides de adultos e jovens e vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para entrar em contato conosco. Nós lançamos agora a leitura diária no nosso aplicativo do EBD em Foco. Então, assim, nós temos um aplicativo para Android e estamos lançando ainda esse aplicativo para iOS. Não se preocupe que vai sair aí nas próximas semanas o aplicativo para quem usa os aparelhos da Apple. E, assim, a leitura diária é um comentário, uma exposição do texto bíblico da leitura diária para que você possa compreender o texto e aplicar na lição. Então, assim, você já vai se preparando durante a semana na leitura diária. Bem, vamos iniciar aqui no nosso textuário que diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. Então essa passagem de Isaías deixa bem claro que Deus já tinha escolhido Israel para ser luz dos gentios, para ser a salvação. Isso aqui se cumpre em Cristo Jesus. Porém, no Antigo Testamento, a expectativa era que a nação de Israel fosse uma nação modelo, uma nação exemplo, para que todas as outras nações olhassem para Israel e vissem que ali tinha algo diferente. Ali tem um Deus todo-poderoso, um Deus que realmente existe, porque as outras nações adoravam deuses que não existiam, mas Israel adorava o Deus todo-poderoso. Verdade prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, verdade prática aqui só reforçando a ideia do amor de Deus que nós falamos na lição anterior e temos que continuar falando, porque é o amor de Deus que nos motiva para a salvação das pessoas, porque esse amor também tem que estar no nosso coração.
A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aí tem alguns versículos quebrados aqui, eu recomendo você ler todo o capítulo 17 e também Jonas, leia também todo o livro de Jonas, vale muito a pena você conhecer essa história por completo. Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, durante a aula a gente volta um pouco para essas leituras. Introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Então, assim, quando Deus chama Abraão, ele está mostrando a sua intenção de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Isso acontece porque Abraão forma a nação de Israel, vem a partir dele, e a partir da nação de Israel vem o Messias. E o Messias, que no caso é Jesus, ele é o Salvador. Então, assim, a promessa que Deus fez para Abraão se cumpre em Cristo Jesus. Esta lição tem um propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive, finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Então observe que é isso que a gente vai estudar nesta lição. A gente vai apresentar Israel como um povo escolhido, povo que Deus ali escolheu no Antigo Testamento para ser um modelo, uma nação exemplo para as outras nações, e isso é observado nas Escrituras através de várias histórias. O escritor da revista escolheu aqui 3 passagens bíblicas. Ele vai falar um pouco de Isaías, do profeta Isaías, ali algumas profecias mostrando que Deus realmente tem a intenção de alcançar todos os povos, alcançar os gentios. A história de Elias, a viúva de Sarepta, é uma história muito conhecida, mas também que mostra isso porque Sarepta era fora de Israel. E também a história de Jonas, que foi pregar em Nínive. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Olha só, a nação de Israel era uma nação missionária. Tudo bem, Deus chamou para ser uma nação, modelo, para ser exemplo para as outras nações. Porém, a gente não encontra no Antigo Testamento o modelo de missionário nos mesmos moldes que temos hoje, que é alguém que sai para fazer missão em um outro país, uma outra região, levar a mensagem do Evangelho, as boas novas. Isso não acontecia no Antigo Testamento. O caso de Jonas não deve ser tomado como exemplo de missão, de fazer missão em um outro país. Por quê? Jonas, ele é um modelo contrário ao que a gente espera de um missionário. Ele é totalmente o contrário. Jonas não queria ir lá pregar. Ele vai para uma outra região. Então Deus age de forma sobrenatural para levar ele até Nínive. A mensagem que ele vai pregar em Nínive é uma mensagem de juízo. Não tem nada de salvação na mensagem dele. E depois que o povo se arrepende, Deus não destrói a cidade, Jonas fica triste, ele fica revoltado com a situação. Então, assim, olhando para tudo isso, apesar de ficar claro que Deus quer alcançar outros povos, Jonas não pode ser considerado um modelo de missionário. E quem nos ensina algo nessa história é Deus, é o próprio Deus. Nós temos que olhar para o exemplo de Deus e não para o que Jonas fez. Estou adiantando, né? Porque a gente vai falar lá no tópico 2 ainda sobre Jonas, mas já adiantei alguma coisa aqui. Enfim, a gente só precisa compreender essa ideia de missão no Antigo Testamento. A gente nunca pode achar que Israel deveria enviar um missionário como a igreja deve fazer nos dias de hoje. Não pense que é assim. Israel deveria ser modelo para as outras nações, e isso acontece de maneira pontual em vários momentos. É claro que a nação de Israel peca, se afasta de Deus, se envolve com idolatria, porém, nos olhos humanos, a nação de Israel era muito pequena. Era algo muito pequenino comparado com os grandes impérios daquela época. O Império Assírio, Babilônico, Grego, Romano, depois, enfim. Mas vamos lá. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Vamos ler esse trecho de Isaías 43, 10 a 13. Fala assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Então a gente tem aqui uma passagem de Isaías mostrando que Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que se revela à humanidade, que outro Deus não existe. E é bem interessante o trecho que ele fala assim: vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, vocês me representam, vocês têm que se comportar de tal forma que quando olhar para vocês, me vejam. É nesse sentido. A nação de Israel tinha que representar Deus na terra, tinha que ser uma nação modelo. E a ideia era essa, que através desse modelo, desse exemplo, outras nações procurassem a nação de Israel e falassem: nós queremos conhecer o seu Deus. 1.2. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Observe que, devido ao pecado, a nação de Israel acabou não cumprindo seu propósito por completo. Eles acharam assim que nós temos uma identidade racial e nacional muito forte. Nós somos a nação de Israel, nós somos o povo escolhido de Deus. Eles começaram a se exaltar nesse sentido e não se importaram em ser fiéis a Deus, praticaram todo tipo de idolatria. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Então, eles praticaram todo tipo de pecado, relativizar a aliança, praticar idolatria. Foi algo assim horrível que aconteceu na nação de Israel, e por causa disso eles não conseguiram ser essa nação modelo. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Aqui, se você estiver assistindo pelo vídeo, vai ver o mapa. O mapa aponta onde fica Israel, só para você ver que é uma nação muito pequena. Uma nação que era insignificante quando comparada com as outras nações, com os outros impérios. No entanto, ela serviu sim de modelo, ela foi bênção para as outras nações. Como eu já citei anteriormente, vários momentos da história de Israel mostra essa nação pequenina sendo exemplo, sendo modelo, em que os outros têm que olhar e têm que reconhecer. No caso ali de Salomão recebendo os reis, a rainha de Sabá, isso mostra como que funcionou isso no momento em que Israel de fato era essa nação modelo. Os outros reis procuravam Israel e adoravam o Deus de Israel. Eles reconheciam que ali tinha um Deus verdadeiro. Porém, devido aos pecados, devido à idolatria, isso não se cumpriu por completo. Infelizmente, Israel não foi assim por completo a nação que deveria ser, e servir de luz para as outras nações. 1.3. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Se nós observarmos, a nação de Israel exerceu um papel muito importante no plano de salvação. A gente não pode descartar essa nação, o que eles fizeram, as bênçãos que vieram através de Israel. Eles preservaram o Antigo Testamento, um documento extraordinário, algo que foi preservado por mais de 2000 anos. Depois traduziram esse Antigo Testamento para o grego. Depois, enfim, eles conseguiram manter a ideia viva do Messias, que na verdade essa ideia está presente no Antigo Testamento, estava presente no imaginário popular do povo de Israel e todos esperavam esse Messias. Então, nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. João 4,42, e diziam à mulher: já não é
pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A gente tem aqui a passagem da mulher samaritana, né, que chama as pessoas da cidade para conhecer Jesus. E as pessoas vão lá e reconhecem de fato que ele é o Salvador. Então, Jesus é a palavra encarnada, é o Salvador, é o Messias, prometido no Antigo Testamento. Então, assim, a gente não pode descartar o plano de Deus para Israel. A gente não pode desvalorizar Israel por causa do pecado, por causa do erro, porque mesmo eles errando, mesmo eles praticando todo tipo de pecado, Deus tratou com essa nação, eles foram punidos pelos seus pecados e a promessa se cumpriu. Veio de Israel o Messias, o Salvador. Tópico 2. A contribuição de Israel para o mundo. 2.1. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau, erudito em missiologia que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Então, assim, Johannes Blau foi um grande estudioso de missões. Eu estou pronunciando Johannes porque a pesquisa que eu fiz aqui, eu vi que ele é holandês e lá naqueles países, na Holanda, Noruega, por ali, o J tem som de I na língua deles. Então, a pronúncia seria nesse sentido, né? Johannes Blau. Não Johannes ou Johannes. Mas se você falar Johannes, tanto faz, tá certo também, tá errado não. Mas o destaque aqui é sobre o que ele disse, né? E a conclusão dele é que Deus sempre teve a intenção de salvar toda a humanidade. Essa ideia de que Deus veio somente para Israel é exclusivo, aí Israel falhou e Deus resolveu salvar a humanidade depois da falha de Israel. Não, isso não foi algo que veio na mente de Deus depois. Como se do nada Deus tivesse mudado de ideia, né, e tirado o foco de Israel e levado o foco ali da mensagem de salvação para os gentios. Isso é errado, esse pensamento é errado. Tá? O pensamento correto é: desde o início, Deus sempre teve a intenção de levar sua mensagem para todas as nações, todos os povos, para que todos possam ter o conhecimento da salvação. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Tem várias passagens de Isaías que apontam nesse sentido. Vamos ler Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que sejas o meu povo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então essa passagem a gente já leu lá no textuário, reforçando aqui que, de fato, Deus sempre teve a intenção de salvar a humanidade e colocou Israel como luz para os gentios. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A gente não pode negar, em hipótese alguma, que Deus sempre teve a intenção de salvar todas as pessoas, e isso vem desde o Antigo Testamento. 2.2. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Alguns falam Sarepta com E aberto, outros falam Sarepta com o E fechado, mas isso aqui é irrelevante também, é uma transliteração lá do hebraico. Vamos lá. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Então, lá em cima, a região da Fenícia, né? Tiro, Sarepta, Sidom, são regiões que já estão fora de Israel, tá? Fora dos limites aí da nação de Israel. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Elias vai para essa casa e nessa região, como era próximo de Israel, eles também estavam sendo castigados pela seca. E ali Elias encontra essa mulher, essa viúva, que tem um filho, e ela não tem mais o que comer. Ela realmente está já no último estágio ali. Ela fala: não, vou fazer aqui um bolo para eu comer com meu filho e a gente vai morrer. É isso que vai acontecer. Então, quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, né? Como eu já falei, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação
multiplicação da farinha e do azeite. Então assim, o profeta falou para ela que enquanto tivesse seca, ou seja, enquanto tiver fome na terra, não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite. Então lá na botija sempre vai ter o azeite, lá na panela sempre vai ter a farinha, vocês sempre vão ter o que comer, vocês não vão morrer de fome. E de fato isso se cumpre. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. Então assim, essa mulher, ela já tinha presenciado o milagre na casa dela, o milagre da multiplicação do azeite e da farinha. Mas parece que ainda faltava algo para convencer ela de que o Deus de Elias era um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, né? E aí foi necessário ela passar por uma dor muito grande, que foi a morte do filho. O filho morreu, mas Elias ali clama a Deus, né? Ora a Deus para que a vida volte ao menino, e de fato isso acontece. Então a mãe do menino falou: nisto reconheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Eu vou até um pouco mais longe. Eu arrisco dizer que Deus se tornou conhecido em toda aquela cidade. Porque assim, Elias ficou na casa dessa mulher. E o texto diz que ficou muito tempo. Ficou muitos dias lá. Então Elias não passou 1 ou 2 dias. Foram muitos dias, talvez meses. Elias vai para lá depois que ele sai do ribeiro, que ele já estava, como o pessoal diz, né, que ele estava em depressão e tal, aquele negócio todo. Então ele sai do ribeiro e vai para a casa da viúva de Sarepta. E na casa dessa viúva, Deus faz pelo menos 2 milagres que a gente vê registrado. Talvez ele fez muito mais do que isso. E com certeza ele ficou conhecido de todos da cidade. Então assim, não foi somente na casa dessa viúva. O impacto do milagre, da mensagem, não foi somente na casa dessa viúva, mas com certeza para toda uma cidade, todo um povo ali que reconheceu Deus como Deus Todo-Poderoso. 2.3. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros, no caso, no Antigo Testamento. Não é por acaso que o tema do seu livro é A Misericórdia de Deus para com todos os homens. Bem, eu já expressei a minha opinião sobre Jonas logo na introdução, né? E aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nesse sentido. Se você pulou a introdução, eu vou falar novamente aqui. Primeiro, que eu não considero Jonas como um modelo de missionário como a gente entende missionário no dia de hoje. Então, o missionário é aquele que tem um ardor no coração, um desejo de pregar o evangelho, de levar a mensagem de salvação. Ele vai, passa dificuldade. É isso que é um missionário, é isso que a gente espera de um missionário. E Jonas não era assim. Jonas, ele quis ir para outro lugar, ele não queria ir até Nínive e levar a mensagem que Deus mandou ele levar, que era uma mensagem de juízo. Mesmo assim, ele não quis ir. Deus foi lá e fez com que ele fosse até essa nação. E ali ele pregou essa mensagem, o povo se arrependeu e ele ficou chateado por causa disso. Então assim, a gente olha para Jonas e ele realmente não é esse modelo de missionário. O missionário na história é Deus, é o próprio Deus. É o modelo de Deus que a gente tem que seguir aqui nessa história. Vamos lá, vamos ler aqui o trecho da revista, né? Mesmo não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Então assim, Jonas realmente não sabia exatamente o motivo, não sabia que Deus ia abençoar essa nação, e ele tinha ali na sua mente a ideia de que Deus é o Deus de Israel, que a salvação é somente para Israel, que os outros povos não têm que participar disso. Isso era algo que era presente na cultura da época, na cultura do povo judeu, dos israelitas. Eles realmente achavam que eram os únicos escolhidos, né? E Deus mostra que não, que eles não eram os únicos, que não era somente eles que tinham a capacidade de adorar a Deus. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Naum profetiza contra Nínive, contra essa cidade. Fala assim, ai da cidade ensanguentada, ela está
toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Então isso era o que acontecia lá. Naum 3,4. Por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com suas feitiçarias. Então essas profecias aqui são profecias pesadas para essa nação. Então era esse povo cruel, esse povo sanguinário, mentiroso, esse povo que invadia outras nações, que faziam escravos. Era para esse povo que Jonas deveria pregar. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Então a gente pode sim dizer que houve um grande avivamento ali, porque o povo se arrependeu dos seus pecados, o povo clamou a Deus, fez jejum, orou realmente, e Deus teve misericórdia daquele povo. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Então, a gente observa aqui que esse não é um comportamento de um missionário. O missionário fica chateado porque o povo se converteu, vou ficar indignado aqui porque esse povo se converteu. Não, o missionário fica emocionado, ele fica alegre, feliz quando alguém se converte. É por isso que a gente não pode pegar Jonas como um exemplo, de missionário no sentido dos dias atuais. Na verdade, o que a gente tem aqui é um israelita comum com a mentalidade nacionalista, achando que Deus é somente para Israel, e Deus vai quebrar esse paradigma, não somente para Jonas como pessoa, mas também para a nação de Israel, para que a nação compreendesse que Deus sempre teve a intenção de salvar outros povos, de salvar os gentios. Isso está presente nas profecias, está presente nessa história, e Deus salva aquele povo do juízo. Não por causa de Jonas, mas porque Deus é um Deus todo-poderoso e ele faz e desfaz. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade. Vamos ler Jonas 4,11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Observe a preocupação de Deus. Jonas, você acha que eu não vou ter misericórdia desse povo? Eles se arrependeram, eles clamaram a mim. E aqui é citado também os animais. Até os animais participam da redenção nesse sentido, porque eles não são ali julgados e condenados. Na verdade, há um livramento dessa condenação. Tópico 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. 3.1. Alianças de Deus. Então, assim, aqui nesse tópico a gente vai se aprofundar um pouco nessa questão das alianças, porque o Deus que nós servimos é um Deus de palavra. Ele dá a sua palavra, ele não volta atrás. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento é baseado numa aliança. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, Romanos 8,20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na verdade, a gente vê aqui que o pecado atingiu não somente o ser humano, mas toda a criação divina. Entretanto, Deus providenciou meios para discernir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. A gente tem aqui uma passagem que é bem interessante, 1 Pedro 1, 19 e 20, que fala assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Então observe que o plano de salvação é desde os tempos antigos, desde a fundação do mundo, porém isso permaneceu como um mistério que foi revelado a nós. Assim, esse plano de salvação, ele foi revelado há 2000 anos atrás, ali quando Jesus nasce e vive e executa esse plano, morre na cruz do Calvário. Porém, no Antigo Testamento, a gente já vê as profecias apontando para Cristo. Então, assim, Deus providenciou esse meio de salvação através de uma aliança que ele fez lá no passado. Então, assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Então, assim, através das alianças que Deus fez, ele prometeu,
ele fez algumas promessas, ele cumpriu essas promessas. Então, assim, a gente tem um Deus que cumpre, e ele fez isso para que a sua glória fosse conhecida, as pessoas pudessem se converter. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. E vamos ver a diferença de uma aliança incondicional e de uma aliança condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceber de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Então, assim, quando a gente fala de uma aliança incondicional, é quando Deus fala que vai fazer, independente do que acontecer, vai fazer. Ponto. Ele vai executar. Não importa o comportamento, não importa o que aconteça, ele vai executar. E a aliança que Deus fez com a nação de Israel, quando ele chama Abraão, é bom você dar uma lida no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus faz um pacto com Abraão, e ali tem os animais cortados no meio. É bom você ler para entender, mas é cortado os animais ao meio, e Deus passa entre esses animais, confirmando a sua aliança, confirmando o seu pacto, porque na cultura da época era assim, se a pessoa passasse entre os animais cortados ao meio, que era um sacrifício que era realizado, ali ele dava uma palavra que não podia retroceder, e Abraão adormece, Abraão dorme, Abraão não passa. Se você observar, ele realmente não passa. Então o que tem ali? Deus faz uma aliança com Abraão, ele passa entre os animais, confirma essa aliança, estabeleceu esse contrato incondicional e ele vai cumprir. Ponto. Ah, mas e se Abraão pecasse? Não interessa, Abraão até pecou, até errou. Ah, mas se a nação de Israel errar? Não interessa. A nação errou, foi castigada, foi para o cativeiro, voltou do cativeiro, mas Deus cumpriu a sua aliança incondicional, de abençoar todas as nações da terra através da nação de Israel, que foi com Jesus Cristo. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições preciosas em caso de não cumprimento. Quando Deus faz uma aliança condicional, aí entra a parte do ser humano. Se você fizer assim, eu vou te abençoar. Mas se você fizer do outro jeito, que é o jeito errado, você vai receber maldições, você vai ser castigado. Então aqui a gente tem uma condição para que aquela promessa se cumpra. Se nós não fizermos o que está no contrato, a promessa não vai se cumprir. Então a gente vê que a promessa de salvação feita para Abraão no Antigo Testamento não foi uma condicional, foi uma incondicional. Porque Abraão errou, falhou, é considerado o pai da fé, sim, mas ele errou também. A gente vê que a nação de Israel erra também. Não depende de acertar ou errar, a incondicional. Agora, a condicional é diferente. A aliança condicional ela é condicional justamente porque existe uma condição a ser cumprida. Israel, no caso, não conseguiu cumprir essa condição. Observe que Israel nunca tomou posse da terra por completo, que foi prometido para Abraão. Porém, isso foi uma aliança que Deus fez, ele vai cumprir isso. A gente acredita que isso se cumpre no milênio. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando a gente vai ver a história de Davi, a gente vê que Deus fez uma aliança com Davi, que o trono de Davi seria para sempre. E isso se cumpre em Cristo Jesus. Então Deus fez uma aliança, prometeu que ia cumprir e de fato cumpriu. O plano de salvação foi executado. E isso aqui a gente pode olhar também para Abraão, a gente pode olhar também para Noé. Enfim, Deus fez várias alianças e ele mantém a sua palavra. Nós, da Assembleia de Deus, somos dispensacionalistas, entendemos que Deus tem muito a cumprir ainda com Israel, porque a igreja não substitui Israel. É importante enfatizar isso, já estou aqui no finalzinho da aula, mas é importante enfatizar que Deus deu uma pausa no tratamento com Israel e volta depois. No momento em que vivemos atualmente,
Para que um israelita seja salvo, ele tem que pertencer à igreja. Ele tem que se converter ao evangelho para ele ser salvo. Eles não são salvos automaticamente. A nação de Israel falhou no passado em ser essa nação modelo e agora Deus conta com a igreja. A igreja já é uma outra instituição, é diferente de Israel. Deus trata com os gentios porque isso estava previsto na lei, estava no Antigo Testamento. Então a gente tem que compreender isso aí muito bem, porque Deus realmente ama o mundo e Ele quer ver todas as pessoas tendo conhecimento da verdade. Chegamos à conclusão da aula que diz assim: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então a ideia era essa, que Israel fosse a nação modelo e que Deus fosse glorificado através do seu exemplo. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, ou seja, no Novo Testamento. Tema da próxima lição. Então, na próxima lição, nós vamos falar sobre o Novo Testamento e nesta lição ficou bem claro que Deus quer salvar a humanidade, mas isso se cumpre em Cristo Jesus. Por isso que a gente precisa ir para a próxima lição. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. Mais uma vez, reforçando aí o nosso conteúdo, o nosso site é ebedenfoco.com, conteúdo de assinante. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.